Mateus, o capítulo 6, dos versículos 22 ao 24, diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que está em questão aqui, o assunto é como a gente se relaciona com os tesouros. Como a gente se relaciona com os tesouros. Isso a gente iniciou falando na semana passada no versículo 19, quando ele vai dizer que nós não devemos acumular para nós tesouros sobre esta terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Por outro lado, nós devemos juntar tesouros no céu, onde nem ladrões, nem traça, nem ferrugem corrói, nem escavam, nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então ele começa falando sobre aquilo que está no coração, e agora ele fala dos olhos, e daqui a pouco no versículo 24 ele fala sobre a vontade, porque o servir tem a ver com vontade. Então está em mente o coração, a mente e a vontade, ou seja, tudo o que existe em nós. Tudo o que existe em nós, na ideia do que Jesus está querendo passar para os seus discípulos, visa tesouros. E esses tesouros ou estão na terra ou estão no céu. E aí no versículo 24 ele vai fechar que aí nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Então pode parecer meio que desconexo uma sentença com a outra, mas elas estão todas interligadas. Então a ideia de Jesus é fazer que a gente tenha essa compreensão de que tudo que existe em mim e em você, ela gira em torno de tesouros. De tesouros que falamos na semana passada, que pode ser uma porção de coisas. E esses tesouros ou estão aqui ou estão no céu. E aí no final disso a gente deve saber responder que tesouros é que nós estamos buscando. Tesouros que estão aqui ou tesouros que estão no céu, porque tudo que existe em nós busca, na verdade, esses tesouros. E por que isso acontece? Por que a gente precisa entender e pensar, refletir sobre isso? Porque quando Deus nos cria, lá pensando em Adão e Eva no Gênesis, Ele cria com um objetivo, com um propósito de que a mente, a razão pudesse caminhar, pudesse dirigir os passos do homem. A razão seria a força motriz que faria com que o homem se comportasse baseando-se, levando em consideração a razão, o pensamento, o intelecto, a inteligência. Porque a gente deve levar em consideração que o homem ele é composto de 3 elementos. Alguns dizem que são 2, mas não vamos entrar nesses méritos e vamos dizer que são 3: corpo, alma e espírito. Dentre esses 3, o que mais deve ser valorizado, o que foi criado, o que nós fomos criados para valorizar com mais força, com mais veemência, com mais ênfase, os irmãos acham que é o quê? O espírito. O espírito, porque afinal de contas é eterno. É eterno. Nessa ordem, a ideia é que nós valorizemos o que posterior ao espírito? A alma. E por fim, não que não seja tão importante, o corpo. Esse foi o propósito, essa foi a relação inaugural, essa foi a ideia inicial. Porém, o que acontece posterior à queda? A queda desorganiza tudo, bagunça com tudo.
A queda desestrutura toda a ordem que foi estabelecida por Deus no início, onde o homem seria controlado pela razão, onde ele iria levar em consideração o seu espírito, onde a alma estaria ali presente, essa busca, o corpo teria a sua ocupação, porém estava subordinado aos dois primeiros. Só que a queda vem e desestrutura, desestabiliza, desarmoniza com tudo isso. E aí, a partir da queda, a ênfase maior pelos homens é dada através do quê? A razão ou sentimentos. Por isso que a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, porque é do coração agora é que saem as ações dos homens. E a Bíblia vai dizer que enganoso e corrupto é o coração. E a ideia que está por trás agora é que o espírito está em segundo plano, o coração, a vontade, a mente deixa de ser levado em consideração. E quando a gente olha para as Escrituras, Deus sempre valorizou a razão, o intelecto, o entendimento. Não é à toa que o culto que Ele espera e deseja receber de mim e de você é um culto racional. Essa palavra racional no texto bíblico é lógicos, de onde vem a nossa palavra no português, lógica. Um culto inteligente, um culto onde se sabe o que se está fazendo, não que as emoções não estejam presentes. Sim, elas estão, elas não governam, elas não determinam o que acontece, elas não direcionam para onde vamos, elas estão presentes, mas elas estão subordinadas à razão, subordinadas à inteligência. O problema é que a queda vem e bagunça com tudo isso. Muda tudo, muda o centro, muda os objetivos, muda a compreensão, desestabiliza, desarmoniza com tudo, não somente com os aspectos externos. A criação sofre, a mulher vai sofrer, o homem terá que trabalhar, não somente com esses aspectos externos, mas também internamente bagunça, desarmoniza com... Isso é o pecado. É isso que o pecado faz. Desestrutura, desarmoniza, desestabiliza tudo o que existe em você e em mim. E é isso que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos. É isso que Ele está querendo deixar claro para ele. Cuidado com essa relação. Essa relação não pode ser uma relação meramente onde você olha, onde você tão somente sente. E aí você vai ver ele falando sobre os olhos, e existem duas maneiras apenas de você ver as coisas, ou de uma maneira boa, ou de uma maneira má, ou seus olhos são bons, ou seus olhos são maus, não existe o meio termo. Da mesma maneira no versículo 24, ou você serve a Deus, ou você agrada a Deus, ou você serve a riqueza, não existe o meio termo. Porém, nós somos especialistas em fazer as coisas terem ou fazer girar em torno de um meio termo. Se a questão é conseguir o meio termo, a gente se encarrega de conseguir o meio termo. Só que a gente olha para as Escrituras e não existe esse meio termo, não existe possibilidades de agradar um e de agradar outro. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. É o que está dizendo as Escrituras. É o que o Jesus está dizendo para os seus discípulos. Irmãos, isso é seríssimo. É seríssimo. A nossa vida espiritual gira em torno dessas questões aqui. E não é à toa que no século XVI vai surgir um movimento filosófico chamado de racionalismo, que é o desejo dessa busca, desse retorno à razão. É muito interessante olhar para a história e ver como os homens eles tentam trabalhar esse meio termo para descobrir por que as coisas são assim. O que acontece no século XVI é uma mudança na economia. O sistema era feudal, passa a não ser mais feudal, e aí existe o livre comércio, o individualismo. Aí vem Copérnico, Galileu com as suas descobertas, e as coisas começam a ser questionadas. Começa a se questionar o papel de Deus na criação. Ora, se a natureza funciona de maneira perfeita, para que Deus? Para que Deus? Aí surge um cidadão dizendo o seguinte, se eu duvido, penso, logo existo.
René Descartes. Só que isso que ele fala dentro de um contexto de dúvida, de questionamento. E aí você vai ver Kant falando que a razão, o homem, essa busca dessa autonomia pelo homem, de que ele é capaz de chegar à verdade através da inteligência. Que é possível chegar à verdade não mais levando em consideração os dogmas, os livros, mas existe essa habilidade no homem, essa capacidade de chegar à verdade por si só. Como chegar à verdade por si só se a Bíblia diz que esse homem está perdido? Como chegar à verdade por si só se a Bíblia diz que esse homem é controlado pelas suas emoções? Que ele é controlado pelos seus desejos e aquilo que ele pensa é totalmente influenciado pelos preconceitos que são iniciados, inaugurados, estabelecidos no seu coração. Que verdade esse homem quer chegar? Que verdade esses homens querem chegar? O que a Bíblia fala disso? O que a Bíblia fala desse racionalismo, dessa busca pela razão? Um dia eu estava na universidade e umas conversas sobre religião, porque existem aquelas perguntas: o que é que você estuda? A sociologia tem se destrincha em vários ramos. Eu estudo religião. Aí você percebe já no semblante de alguns um certo: puxa, tanta coisa para você estudar, você vai estudar religião. Só que, na minha compreensão, no meu entendimento, tudo gira em torno da religião. Tudo, absolutamente tudo gira em torno da religião. Principalmente no nosso país, na América Latina, tudo gira em torno da religião. E aí um deles falou o seguinte: sabe por que eu não sou religioso? Porque eu sou um ateu? Porque eu penso. Porque eu penso. Aí, já ouviram aquelas famosas piadas internas, né? Aí naquele momento eu tive um riso interno. Porque o que diz o salmista? O salmista diz: o insensato no seu coração diz o quê? Não há Deus, não existe Deus, é um insensato. Ele está dizendo que ele pensa, e por ele pensar, ele não crê. É exatamente o contrário. Ele só está tendo um discurso de que ele pensa, mas na verdade todo esse pensamento, ele é influenciado pelos preconceitos que nascem aqui no seu coração. Irmãos, e só o que pode nos desvencilhar disso é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, que pode nos fazer voltar a sermos controlados e governados pela razão, ou seja, pela mente de Cristo que agora temos. Essa é a proposta, a ideia que Jesus está querendo passar para os seus discípulos. Olha, conheçam-se. E aí 1 Coríntios 11:28 vai dizer: por isso que vocês devem fazer esse exame, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, você tem que adquirir o hábito de vez por outra de se autoexaminar. O que é que está no meu coração? O que é que está na minha mente? A minha mente está sendo influenciada pelo quê? Quais são os preconceitos que existem aqui? Será que é isso que me governa? Isso é seríssimo, porque se você falha nessa observação, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para o pecado de maneira emocional. Toda vez que você trata o pecado de maneira emocional, sabe o que acontece? Vou repetir: toda vez que você trata pecado de maneira emocional, sabe o que acontece? Você peca. O pecado deve ser tratado com a mente, com o raciocínio, com a inteligência que Deus lhe deu. É mais ou menos da seguinte forma: você está sendo tentado. A tentação em si é pecado? Não é. Você está sendo tentado. E a ideia que passa é: estou sendo tentado, veio a tentação. E aí você começa a usar a capacidade que Deus te deu de raciocinar, de ser inteligente, de calcular os custos, de olhar para aquela tentação e ver: puxa, veio a tentação, estou sendo tentado a fazer isso, mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que é que vai acontecer se eu ceder?
Quais são os preços que serão pagos se eu cair? O que é que vai acontecer comigo? A minha comunhão com Deus, ela será desfeita? Se alguém descobrir, se as coisas acontecerem, o que é que vai acontecer? Quais são os preços que serão pagos? E aí a ideia é, você faz essa análise, você faz esse cálculo, você estabelece esse pensamento, esse raciocínio e chega à conclusão fatalmente que não posso, não vou, não farei. Agora, é assim que fazemos? É assim que é feito? A Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado, Romanos capítulo 6. Nós não somos mais escravos do pecado. Aqueles que são nascidos de novo, eles não vivem na prática do pecado. Nós não somos mais escravos, podemos dizer não. Existem em nós condições para dizer não, não ceder à tentação. Coríntios também vai dizer que nenhuma tentação ela é sobre-humana, mas juntamente com a tentação, Deus, que é fiel, nos promoverá o escape de maneira que nós possamos suportar. Os irmãos lembram desse texto? Esse texto é fundamental, chave. Devemos ter perseverança, esperar pela provisão do escape. Por isso que se a gente trata o pecado tão somente de maneira emocional, a gente peca. E quando a gente peca, quando eu e você pecamos, entenda uma coisa: você faz isso de maneira voluntária. Voluntária. Você faz isso porque você quer fazer. Porque eu e você voluntariamente queremos fazer, porque sabemos que não somos obrigados, sabemos que existe o escape, sabemos que Deus é fiel para proporcionar o escape de maneira que a gente possa suportar. Porém, quando pecamos, nós pecamos de maneira voluntária. Eu reconheço o Senhor tudo isso, eu reconheço que eu não sou obrigado, eu reconheço que tem o escape se eu for perseverante, mas assim mesmo eu vou fazer, eu quero fazer. É isso que a gente fala. Talvez nenhum de nós aqui teria coragem de falar isso, porém, quando a gente peca, é exatamente isso que a gente diz. A questão é que nós temos na ponta da língua um discurso muito bem afiado, assim como aquele colega na universidade: não, eu não creio em Deus porque eu sou porque eu penso, não sou religioso porque eu penso, eu sou um ateu porque eu penso. Isso é só o discurso. É só o discurso. É o que Jesus está dizendo aqui no final do versículo 23. É só o discurso que não condiz em absolutamente nada com a prática. Olha o que ele está dizendo no versículo 23, lá no final. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É exatamente isso, irmãos. É um discurso que esse homem está fazendo aqui que não condiz com a prática. É só discurso, é só aparência de piedade, é só a manutenção de um discurso, de uma fala, de um programa religioso que, na verdade, quando ele sai dessa estrutura religiosa, isso não se aproveita, não se vê, não é possível identificar absolutamente nada disso, porque o que eles falam, o que nós falamos, irmãos, pouco importa. O que nós falamos no final do dia sobre nós, pouco importa. O que importa é o que nós somos, de fato. O que é que nós somos de fato e de verdade? Nós não podemos cair no engodo de achar que pelo fato de pertencermos ou de praticarmos, termos algumas práticas religiosas no final de semana, isso significa que nós somos discípulos de Jesus ou que somos participantes do seu reino. Por isso que é necessário esse exame. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Isso é essencial. O que Jesus veio fazer com esses homens aqui conosco é que a gente não se engane de achar que pelo fato de reproduzirmos um discurso ou de reproduzirmos alguma fala, nós fazemos parte.
O que está em questão é muito mais profundo do que isso, meus irmãos. Lembram daquele grande dia, quando alguns chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós não fizemos tantas coisas, em Teu nome fizemos isso, em Teu nome fizemos aquilo. O Senhor não viu? Se nós Te conhecemos. E o que é que Jesus dirá? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Por isso que a pergunta mais importante a ser feita é: você conhece a Jesus? A pergunta mais importante a ser feita não é essa. Porque eu sei que se eu perguntar para os irmãos, é que se você for aí fora perguntar para as pessoas, eu garanto que mesmo que elas não estejam aqui dentro, ainda assim elas irão dizer o quê? É claro que conhecemos a Jesus. Nós conhecemos a Jesus. Agora, irmão, a pergunta a ser feita é: Ele conhece você? Ele conhece você? Porque esses homens aqui diziam: Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, aquilo outro, participamos de todas as ações missionárias da Igreja Cristã Evangélica do Marco, não faltamos a nenhuma, estávamos envolvidos em tudo. Não conheço vocês. Porque, irmãos, não tem a ver tão somente com o discurso, não tem a ver com aquilo que sai da boca tão somente, tem a ver com aquilo que está aqui, na mente, no coração, o que nos governa, o que nos controla, quais são os valores, como a gente olha para essas verdades aqui. Elas ainda nos contemplam, elas são suficientes para nós nos agarramos a elas, ou essas verdades nos são estranhas? Nós desconhecemos isso aqui, nós não conseguimos identificar a voz de Jesus aqui, nós não conseguimos olhar para isso. Não, isso não pode ser mais para os nossos dias hoje. Irmãos, isso aqui é tão atual quanto no dia em que foi dito. Isso aqui é tão atual, tão presente. É dessa forma que a igreja tem que viver. Nós temos que olhar para isso e: puxa, Senhor, será que eu estou achando que eu estou na luz e na verdade não estou? Senhor, sonde meu coração. Sonde meu coração, irmão, faça esse exame. Senhor, até que ponto? Será que eu ainda estou na fé? Lembra, Paulo lhe fala: olha, verifiquem se vocês ainda estão na fé. Isso é uma atividade, é um exercício que nós devemos fazer. Será que ainda estou na fé? Será que as palavras de Deus ainda mexem comigo? Será que a gente ainda entende dessa forma? Não pode ser só discurso, irmãos, porque o discurso por si só é fácil de reproduzir, é fácil de imitar, é fácil de fazer, é fácil de falar. E não era esse comportamento que Jesus queria produzir nos seus discípulos. E olha como é interessante olhar o pecado. Parece ser desconfortável falar e ouvir, eu garanto. Para os irmãos eu sei que é desconfortável ouvir, mas não entenda que seja tão fácil falar também. Mas é interessante olhar para isso e perceber como aquelas coisas que foram criadas para nos servir, como a gente consegue nos tornar escravo delas. É impressionante a nossa capacidade de transformar, de modificar o sentido, a ideia das coisas que nos foram dadas para nos servir, e quando a gente olha, a gente vê que a gente já está se curvando a elas. Nós somos escravos, nos tornamos escravos das coisas em que Deus nos deu para que elas nos servissem. E é essa ideia que está por trás aqui, de quem nós somos escravos, afinal de contas. De quem nós somos donos, afinal de contas? Onde está a nossa energia? Está sendo gasta em tudo. Em quê? No final de contas, no final de tudo,
O que vai acontecer de tudo isso que nós fizemos? Então, o que Jesus está querendo fazer com seus discípulos aqui é levá-los a fazer essa reflexão. E não tem jeito, irmãos, essa reflexão ela tem que ser feita. A fé cristã, a fé bíblica, a fé que Cristo ela é uma fé onde a reflexão ela está junta, faz parte. É um erro achar que a fé ela está simplesmente no campo da metafísica, além do físico, no subjetivo, no inconsciente. Não, a fé ela é reflexiva. A fé ela exige de mim, de você, em algum momento, respostas. Não, isso é pela fé. Se eu tenho que explicar, se eu tenho que falar alguma coisa, já não é mais fé. Deixa de ser fé. E o que a gente faz com o texto quando está escrito ali que a gente em algum momento precisa dar razão da fé que há em nós? Será que a gente está simplesmente reproduzindo um comportamento de piedade quando o que está por trás são densas trevas? E que grandes trevas serão? Isso se assemelha ao texto de 2 Reis, capítulo 17. Vá lá em 2 Reis, olha só, olha como se parece com os nossos dias. 2 Reis, capítulo 17, dos versículos 24 a 41. Segundo Reis 17, 24 a 41. Segundo Reis 17, 24 a 41, acharam? Olha esse texto, irmãos, preste atenção no que ele diz. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Pode parecer muito bonito isso, né? Puxa, que joia, que legal, que interessante. Olha o versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas temiam também o Senhor dentre os do povo. Constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel.
Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não tereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até hoje. Até hoje. Por isso, irmãos, que Jesus, Ele chega para os seus discípulos e diz: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem dizer que temem ao Senhor, mas ali no particular adoram as riquezas, estão presos a elas, correm atrás delas. Vocês não podem dizer que amam a Deus se vocês amam em primeiro lugar as riquezas, os bens que vocês têm. Por isso que faz todo sentido, irmãos, olhar para o Antigo Testamento e ter a nosso favor a história e ver como esses homens se comportavam naquele momento. E para nossa tragédia, a gente olha para nós, para a nossa história e nos vê aqui. Somos tentados, não posso dizer que fazemos isso, mas somos tentados a não nos contentarmos tão somente com aquilo que nós temos das Escrituras. Falamos que amamos a Deus, falamos que servimos a Ele, que tememos a Ele, mas as nossas práticas autenticam aquilo que nós falamos. O nosso comportamento comprova isso que sai da nossa boca, aquilo que cantamos, aquilo que afirmamos. Ou será que isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui em Mateus capítulo 6, será que é isso? Será que ao fazer essa reflexão, será que o nosso Deus é o Senhor das nossas vidas? Ou é Ele e mais alguma coisa? Ou é Ele mais a minha profissão? Ou é Ele mais a minha casa, a minha família? Ou é Ele mais os meus bens? Ou é Ele mais o poder eclesiástico? Ou é Ele mais o meu ministério? Não pode. Deus não divide absolutamente nada. Não pode, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Deus é tudo para você, ou Ele não é nada. Não existe meio termo. É isso que as Escrituras estão dizendo aqui. Ninguém, absolutamente ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou Ele aborrece um e ama outro, ou Ele se devota a um e despreza o outro. Não podemos servir a Deus e a outras riquezas, a outros tesouros que você tenha na sua vida. Lembrando que tesouro não está se referindo tão somente a dinheiro. Pode sim ser também dinheiro, mas tesouro é muito mais do que isso. Pode ser sua profissão, pode ser sua estabilidade, pode ser seu concurso, pode ser sua história, pode ser sua formação, pode ser sua casa. Nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. Ou a gente se dedica a um, ou a gente aborrece a outro. A quem nós estamos servindo? A quem eu e você nós estamos servindo? Você já refletiu sobre isso? O que é isso, pastor? Isso parece ser um absurdo, se eu falar um negócio desse. Olha só, nós estamos aqui
É claro que nós servimos a Deus. É claro que nós estamos servindo a Deus. Estamos mesmo? Você está mesmo? Tem certeza? Eu não estou questionando, eu só estou querendo que você reflita sobre isso. Tem certeza? Está mesmo? Você tem dado a Deus tudo aquilo que Ele tem pedido a você? Você tem se dedicado a Deus de maneira exclusiva? É essa a ideia do texto, exclusividade. Por isso que 1 Pedro vai dizer: chamou, resgatou um povo de propriedade exclusiva, que não flertam com outros deuses, que não visitam a porta de outros deuses, que não batem na porta de outros deuses, mas que se dedicam exclusivamente ao seu Deus e a Ele se curvam. É isso que Jesus espera ver de nós. É isso que aqueles que pertencem ao reino de Deus fazem, se dedicam exclusivamente ao seu Deus. Não importa o que o seu Deus lhe peça, eles fazem. O que simplesmente compete aos servos de Deus é dizer: sim, Senhor, o Senhor sabe o que faz, e a minha função é tão somente dizer: sim, Senhor, eu fui criado para o louvor da Tua glória, e é isso que eu busco, é isso que eu anseio, é isso que eu desejo. Por isso, meus irmãos, é urgente nos aproximarmos de Deus e das Escrituras. É urgente. É urgente. Não quero dizer com isso que os irmãos estejam distantes, de forma alguma, de forma alguma. É urgente essa nossa busca, esse nosso desejo de aproximar, de conhecer a Deus. Entenda, tudo o que você ouve, tudo o que nós temos ouvido no Sermão do Monte como algo que é tão somente para o seu bem. Apesar de ser doloroso ouvir certas coisas, dizer certas coisas, mas ainda assim é para o seu bem, é para o nosso bem, é para o nosso bem. A gente precisa entender que é para o nosso bem. Nós não podemos esquecer que nós não servimos a dois senhores. Nós servimos a um Senhor apenas, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que abriu os nossos olhos, mudou a nossa história, nos deu o seu Espírito, nos deu sua palavra. É a Ele e somente a Ele que nós devemos adoração e devemos nos curvar ante ao seu poder, não somente através do discurso, porque do discurso qualquer pessoa aí fora faz, mas através da mente, coração e de tudo o que existe em nós. Por quê? Porque nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com tudo o que existe em nós. Deve servir e amar ao Senhor. Amém?